Pessoal, boa tarde, obrigado pela presença de todos. Desculpa avisar em cima da hora, a gente estava tentando organizar o melhor horário aqui, com base na agenda que nós tínhamos para o dia de hoje. Terminamos avisando só ontem à noite. Agradecer a disponibilidade de todos aqui para estarem presentes, para divulgar nosso tubarão aqui e o que a gente tem de novidade, né? Basicamente, de forma bastante objetiva, a gente não quer tomar muito tempo de vocês, mas também quer trazer notícias boas. A gente hoje tem duas pautas principais para trazer para vocês, além das perguntas no final, né? Então, nossa ideia é uma breve apresentação do nosso novo CEO, uma apresentação de um projeto importante do próximo passo do clube, e depois abrir para vocês fazerem perguntas, tá bom? Então, eu vou apresentar aqui Armando Shekerdemian. Armando tem um sobrenome complicado, mas é uma pessoa de fácil trato, né? É inverso ao sobrenome dele. Então, o sobrenome dele é Shekerdemian. Armando é um cara que, a partir de hoje, né, na verdade, já 2 ou 3 dias atrás, assumiu a condição de novo CEO do Londrina Esporte Clube, substituindo as atividades até então desenvolvidas por Paulo Assis. Paulo, a quem eu tenho a oportunidade agora de agradecer publicamente todo o empenho e dedicação que teve ao nosso clube. Paulo, enquanto esteve aqui, honrou a camisa do Londrina, foi um profissional de alto nível, respeitado pela cidade, respeitado por todos e querido por todos aqui dentro do nosso clube. Cumpriu bem a sua missão. Infelizmente, um compromisso familiar, uma necessidade de voltar para a sua terra natal e um convite feito por outro clube. Nos tirou Paulo desse projeto, mas continuamos com fortes vínculos e desejando sempre boa sorte a Paulo Assis, a quem eu aproveito e repito para agradecer publicamente todos os serviços prestados. E hoje a gente tem um começo de um novo ciclo nessa atividade de líder organizacional, de líder gerencial, de líder da gestão do clube. Armando Shekerdemian, ele iniciou a carreira trabalhando com fusões e aquisições e estruturação de negócios em renomados escritórios de advocacia. Portanto, ele participou e foi membro de um renomado escritório de advocacia em São Paulo, de nível nacional. Depois migrou a sua carreira para o mercado financeiro de capitais, nas áreas de gestão financeira e avaliação de investimento. Ele formou em Direito pela PUC São Paulo, uma das melhores universidades de Direito do Brasil. Fez pós-graduação em Administração de Empresas pela FGV de São Paulo e teve a oportunidade de fazer um MBA, e é mestre em Administração a partir desse MBA, na Universidade de Carolina do Norte dos Estados Unidos. Portanto, alguém vem com experiência internacional, forte experiência em gestão financeira e de empresas, experiência em fusões e aquisições, e, portanto, a gente traz para o futebol a vivência de alguém, de um profissional que foi extremamente relevante e atuante e bem-sucedido no mercado de gestão de grandes empresas, inclusive na área financeira e de organização empresarial como um todo. Então, agradecer a Armando a confiança, né, de vir para um segmento tão diferente, né, como o futebol, né, alguém do nível dele que transita e transitou em grandes corporações do Brasil inteiro, aceitar o convite para vir para o mundo do futebol, porque a gente acredita que o futebol precisa sempre de renovação, precisa trazer experiências de grandes empresas, e agora a SAF Londrina tem como um dos seus comandantes uma pessoa extremamente experiente e bem-sucedida por onde passou, que vem agora trazer a vivência toda que teve para o nosso Londrina SAF. E aí alguém pergunta, então Armando não teve vivência no futebol? Não, e que bom que não, porque a gente tem que saber também aprender com outras organizações que fazem bem feito. E se tem uma coisa que o futebol precisa aprender, Armando, é como vocês do mundo corporativo tratam bem a organização empresarial, as decisões empresariais. Então, o que o Londrina SAF está optando agora é justamente por importar, digamos assim, do segmento empresarial, uma mente tão brilhante, tão bem-sucedida quanto a sua, para nos brindar com uma elevação de nível de organização. Não preciso dizer, por óbvio, que a atividade de CEO no Londrina SAF, ela cada vez mais fica separada do futebol, né? Armando não tem interferência em gestão dentro do futebol, que será comandado cada vez mais por Lucas Magalhães, aqui no Londrina, e por nosso querido Dado Cavalcante como diretor técnico da esquadra. Portanto, a gente parte agora para fazer o que grande parte dos clubes modernos no mundo fazem,
é uma separação muito nítida entre gestão, orçamento, finanças, operação e decisões de organização em geral da corporação, e do outro lado uma liderança forte do futebol. Isso é muito comum e a gente está partindo agora para de vez tomar essa decisão e trazer, portanto, um cara com essa experiência. Armando, muito obrigado. Vou passar para o Armando para breves palavras e apresentá-lo formalmente aqui a vocês e reforçar a ideia de que, de fato, Londrina agora aprofunda e eleva o nível de conhecimento técnico na gestão empresarial e, ao mesmo tempo, valoriza as lideranças do futebol, não só Lucas Magalhães, quanto o Dado Cavalcante, que agora tem a sua delimitação muito clara e muito bem feita, tá bom? Então, Armando, obrigado pela confiança, breves palavras aqui, e a gente volta para o segundo ponto da conversa. Obrigado, Guilherme. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer também ao Guilherme, todo o time da esquadra pela confiança e agradecer à cidade de Londrina e à torcida aí pelo acolhimento. Vocês podem ter certeza que da minha parte, esforço e dedicação para honrar a camisa do Londrina com a garra e o respeito que ela merece não vão faltar. Então, estamos juntos agora e vamos para cima, Tubarão. Maravilha, obrigado, Armando. Eu acho que a gente vai ter outros momentos que vocês vão poder fazer conversas mais elaboradas com ele, para conhecê-lo melhor. Ele é um cara bastante aberto e disponível. Hoje eu vou precisar partir para a segunda pauta já, né? E aqui eu queria contar com o Dado um pouco no que a gente trouxe de novidade, que é desfazer a mesa e pedir a Dado que me acompanhe agora na apresentação do projeto do novo CT do Londrina, já com cronograma, todo o investimento necessário, tudo que a gente faz a partir de agora, trazendo em primeira mão para vocês. Não estava na pauta porque a gente queria mesmo uma surpresa para mostrar para vocês. Tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos dar início, então, às perguntas dos colegas da imprensa. Peço que direcionem a pergunta, né, para que a gente saiba para quem está sendo feita, mas os nossos entrevistados decidem ali no momento quem pode falar melhor, beleza? Vou começar aqui pelo pessoal de trás. Boa tarde, Guilherme. Queria que você explicasse, né, sobre ainda essa primeira fase do CT. Ele começa a ser construído já nesse momento e há um plano para que Londrina se reapresente para a pré-temporada 2026 já nesse início do CT. Isso porque eu faço a pergunta que em janeiro você citou que isso poderia acontecer, mas que nesse momento aparentemente é 2026 que vai realmente começar a ser utilizado o CT. Isso, boa pergunta. Sim, ele fica pronto, a nossa perspectiva, ele fica pronto em abril, para que o Campeonato Brasileiro do ano que vem seja feito já dentro do CT, certo? O nosso plano original era para janeiro. A gente gastou um pouco mais de tempo no planejamento, né? A gente tem um problema ali de solo que, de certa forma, precisou um estudo de solo um pouco mais ampliado, porque estava tendo um custo muito elevado mesmo num prédio térreo, o custo de fundação estava muito elevado pela qualidade do solo. A gente perdeu cerca de 90 dias em estudo solo e restauração do projeto de fundação, e agora estamos prontos, terminando a fase de orçamento agora, e a expectativa é começar aí no último, vamos chamar assim, já com no último trimestre, aí, entre outubro e novembro a gente deve começar a obra, e é uma obra prevista de 7 meses, portanto, perspectiva ali que entre abril e maio a gente esteja instalado no CT, né? Eu desejo para abril, para começar o Campeonato Brasileiro já lá. Bem, Guilherme, boa tarde. Diante desse cenário que a gente tem visto no estádio VGD, a gente teve há alguns dias aí uma visita com um novo profissional que está trabalhando também aqui no Londrina, com relação a essa condição do gramado, essa condição de não treinar diariamente também aqui, para não até pensando em não ter esse desgaste para uma sequência. E até com essa construção natural, esse tempo natural para a construção do CT, tem alguma alternativa que já tem sido pensada por vocês, visto até a dificuldade do estádio do Café, daqui a pouco o campo da FML também com uma dificuldade maior, como é que tem sido pensado isso? A gente construiu as alternativas, né? Eu acho que essa é uma boa pergunta. Quando a gente tem um clube que não tem um CT próprio, né? O Londrina, em toda a sua história, até que me consta assim, não teve CT próprio, ou se teve, e aí me perdoe, eu não tenho conhecimento da história, né? Eu posso estar cometendo aqui alguma falha, mas o fato é que um clube da dimensão do Londrina não tem um CT próprio. E esse desafio que a gente tinha noção quando a gente transformou o Clube SAF, e sabia que os problemas vão ir para serem enfrentados, né? E a gente está enfrentando,
com inteligência, com as armas que a gente tem. Por exemplo, agora a gente fez um jogo no Café, que foi possível fazer, sabendo que a gente ia ter algum prejuízo esportivo, portanto, que os jogadores já estavam acostumados a jogar na pressão do VGD. A gente aceitou a ideia de ir para o Café porque a gente criou gordura de pontos no campeonato, né? A gente sabia que o jogo no Café ia ser um jogo mais arriscado sob o ponto de vista esportivo, e não estou colocando a derrota exclusivamente na conta do Café, não é isso. Mas, como a gente tinha criado gordura na primeira fase do campeonato, a gente possibilitou ir para o jogo do Café e, paralelo a isso, fazendo um trabalho de 20 dias de melhoria do gramado aqui, né? Descompactação, nivelamento, uma série de outras coisas. Então, o problema do gramado, do VGD, é um gramado que ficou 9 anos sem utilização. Então, a gente está, aos poucos, ajustando ele. O retorno do gramado agora para o jogo de domingo já é em um nível muito melhor do que estava. Então, é um gramado que já está num nivelamento muito maior. Foi um investimento que a gente fez agora que deu resultado. A grama está em recuperação e que, portanto, para essa reta final, a gente vai resolver um problema por vez, né? Para essa reta final do campeonato, o que a gente fez agora vai ser suficiente para conciliar treino e jogo. E aí a gente entra no desafio na volta da pré-temporada do ano que vem, dezembro, janeiro, até abril. A gente espera, dentro do CT, que uma das primeiras coisas que fiquem prontas seja um dos campos, pelo menos, mas não é garantido isso, que pode ser que antes da gente mudar para o CT, a gente já possa usar um dos campos que exista lá, né, que fique pronto. Mas isso ainda não é garantido, depende muito da velocidade do crescimento da grama, de muita chuva naquele final de ano, que, segundo a pesquisa que a gente fez, tem muita chuva na virada de ano. Mas eu diria que, de forma objetiva, assim, sintetizando a resposta, a gente está matando um leão por dia, assim, né? Cada hora a gente resolve um problema e vai conciliando, tentando dar melhor estrutura para o nosso futebol, que é a prioridade agora. Mas o definitivo vem com o novo CT. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde aos amigos aí. Matheus Dias, Rádio Norte FM, Debate Esportivo. Guilherme, você falou em outras vezes sempre do trabalho a médio e longo prazo consolidado, principalmente com a base do Londrina. O CT vai melhorar muito essa questão para o trabalho da base. Mas esse ano não foi um ano bom para os times de base do Londrina, inclusive foi rebaixado do estadual. Como é que está esse projeto base? O time no profissional está muito bem, o trabalho a gente está vendo evoluindo a cada dia, buscando o acesso à Série B, mas a base, como está esse planejamento? Até que houve muitas trocas, até mesmo de comissão técnica de base. Como está esse planejamento? Inclusive até pode ser ao Dado e ao próprio Lucas, eles no meio do futebol, trabalhando com o futebol. Qual é esse olhar para a base hoje do Londrina? Primeiro que a gente faz sentido ter uma SAF e apostar em jogadores jovens se tivermos uma base, né? Eu não preciso ficar aqui ficar discutindo o quanto é importante para um clube que é moderno sob o ponto de vista de administração ter uma base forte. Então, não tenha dúvida que no médio prazo a base é uma prioridade nossa. O grande problema que a gente tem de curto prazo, e eu não vou colocar nisso a única responsabilidade, mas é a falta de infraestrutura. Dizer que vai fazer divisão de base sem infraestrutura é impossível. E a gente foi vítima disso, né? Vítima e a responsabilidade é nossa. Eu não estou aqui, né, fugindo de responsabilidade, nunca faço isso. Mas um clube que não tem um centro de treinamento próprio não vai desenvolver sua base nunca. Eu acho que a gente teve alguns erros que precisaram ser corrigidos na gestão, principalmente do Sub-20. Eu acho que o Sub-17 estava muito bem organizado, bem pautado, e resultado normal ali, perder um campeonato aqui ali faz parte do campeonato, a gente faz parte do jogo, né? A gente quer desenvolver talentos e acho que no Sub-17 a gente atingiu o objetivo, portanto eu não queria generalizar isso para toda a divisão de base. No Sub-20 a gente sofreu um pouco com um perfil de comissão técnica, mas principalmente com falta de estrutura. Se vocês acompanhassem o dia a dia da gente no Sub-20, eu imagino que não deu para acompanhar porque é muito difícil mesmo assim, até de infraestrutura, cada dia o time treinava em um lugar, cada dia tinha um campo, tinha que pedir favor para treinar na UEL, favor para treinar em outro lugar, então assim, muito difícil desenvolver base, e apesar de outros erros, na hora que você tem um problema de infraestrutura, os outros erros todos são potencializados, né? O treinador fica menos paciente, os jogadores confiam menos no projeto, e o que eu acho que o centro de treinamento vai dar essa resposta na dimensão do que o Londrina precisa, mas naturalmente um clube que não tinha centro de treinamento e ainda não tem, ele vai demorar um pouco mais para ter resultado de base. Agora, sem base, o nosso projeto não vai sobreviver, de jeito nenhum. Boa tarde, Benitani. Falando um pouco mais a respeito do VGD, né, primeiramente sobre o gramado,
quais planos o Londrina tem assim que acabar a Série C? Troca total do gramado, algum reparo? E mais uma pergunta sobre o VGD. Foi entregue a fase 1 da reforma, que os torcedores gostaram muito. Mas eles sempre perguntam, vai ter uma fase 2? Boa. O que será feito nessa fase 2? Quais planos que a esquadra tem com o VGD? Vamos lá. O gramado do VGD, ele tem dois problemas. Um problema é de nivelamento, que em grande parte ele foi resolvido, mas ele não se resolve de uma hora para outra. Se a gente torrasse aqui um caminhão de dinheiro, não se resolve, porque tem um problema mesmo de terra, né, de compactação, descompactação, ou seja, outras coisas. Tem um processo gradativo. Então a gente fez o investimento agora, provavelmente na intertemporada a gente faz novamente, né, que é fazer todo, eu não sei explicar tecnicamente, mas é um trabalho de descompactação, e ele vai melhorando, e coloca areia, corta a grama toda, ele vai melhorando. A gente vai ter que fazer isso a cada 6 meses para ir descompactando. O outro problema é um problema muito simples, que é de fungo. Né? Então, você olha a grama, você tem impressão de uma grama queimada, mas na verdade ela não é uma grama que prejudica o desenvolvimento do bom futebol. Né? Ela esteticamente fica ruim, mas a bola rola do mesmo jeito, ela não impacta a qualidade do jogo, né? Ela impacta a imagem, mas não a qualidade do jogo. Então, não tem a menor necessidade de a gente trocar o gramado inteiro. O VGD é um processo de melhoria contínua, de manutenção e de investimento no próprio compactação e descompactação do gramado. Estou certo sobre isso, Dado? Respondi corretamente? Muito obrigado. Sobre a segunda etapa, muito bem. A gente tem 2 alternativas para o ano que vem. Né? Estando numa Série B, a gente tem uma segunda etapa de investimento do VGD um pouco mais robusta, porque naturalmente o orçamento melhora um pouco mais. Permanecendo numa Série C, também temos investimentos a serem feitos, mas um pouco menores. Por exemplo, tem um investimento que já está garantido aí na virada, é o investimento em banheiros, por exemplo. Né? Esse a gente vai fazer antes do próximo ano. Né? Aí Armando já está estudando isso, vai coordenar toda essa parte aí. Já é um investimento que a gente vai fazer independente de em que competição a gente esteja no ano que vem. Outros investimentos são viabilizados a partir do acréscimo de receita do clube, e aí naturalmente indo para a Série B o investimento é 4 vezes maior do que a gente fará se ficar na Série C. Mas tem sim, no ano que vem, orçamento previsto para melhoria nessa segunda etapa aí do VGD. Estou dando um exemplo de banheiros, mas não é só isso. Muito boa tarde, Belintani, Dado, Armando, Wilson Filho, canal Alemão Futebol. Belintani, você nos apresenta hoje o Armando Chekerdemian, que é o novo CEO, né? Isso. Ele é um profissional de mercado, não é do futebol, como você nos apresentou antes, e às vezes o torcedor ele vai ler uma manchete, né, que o Londrina traz um CEO e não é alguém relacionado ao futebol. Para mim, muito claro que é necessário ter alguém de mercado quando você trata de uma estrutura maior de empresa, e o futebol é apenas um departamento dentro dessa estrutura, né? É muito claro. Mas para o torcedor, talvez isso não seja assim tão claro. Como que a gente o senhor poderia, né, tornar um pouco mais didático para o torcedor a informação de que um profissional de mercado não é necessário dentro do SAF pensando em futebol, porque o futebol é para o treinador, para o jogador, é um outro departamento. Exato. Primeiro que a gente já tem o nosso time de futebol muito bem estabelecido. Né? Ele está comandado por Dado Cavalcante e aqui em Londrina por Lucas Magalhães. Dentro de campo pelo professor Roger, os jogadores e todo o seu staff. Então a gente não precisa de um profissional que entenda de futebol. A gente precisa de um profissional que entenda de empresa. Se a empresa não funcionar bem, o futebol vai ser o primeiro a sofrer com isso. Então, o que eu acredito assim mais absurdamente é que se a gente tem só profissionais ligados ao futebol, a empresa vai ficar abandonada. Se a gente tem só profissionais ligados ao meio empresarial, o futebol vai ficar em segundo plano. A gente acredita num equilíbrio de pessoas de alto nível para a gestão do futebol e pessoas de alto nível para gerir o Londrina como uma empresa, com seu orçamento pré-determinado, com sua capacidade de ampliar a receita, com sua capacidade de gerir bem o dia a dia. Então, assim, o profissional do futebol, ele não entende como melhorar a entrega para um patrocinador. O Armando sabe como é que faz. O profissional do futebol, ele não sabe, por exemplo, como deixar a contabilidade do clube toda certinha. O Armando sabe como é que faz. A gente vai precisar cada vez mais que o Londrina seja visto como uma empresa bem organizada e que, do outro lado, faz um bom futebol. Posso só complementar, por gentileza? Oi, tá saindo. Acho que no final do ano passado, na nossa apresentação de pré-temporada, eu participei de uma entrevista, eu junto com o Lucas lá no café, a grande maioria de vocês estavam lá, e nós meio que explanamos um pouco do nosso cotidiano, da nossa dinâmica.
É lógico que eu não estou aqui nas coletivas recorrentemente, mas isso não quer dizer que eu não esteja trabalhando, tá, pessoal? Alguns de vocês também já nos cruzamos em alguns jogos, algumas viagens aí, aqui também em Londrina. Tem uma pauta recorrente com a comissão técnica, semanalmente nós nos reunimos. Com o Lucas eu falo todos os dias, nós temos processos estabelecidos. Acho que nós fizemos um trabalho muito bom durante todo o ano. Estamos chegando agora numa fase decisiva de competição, de campeonato, né? Que vamos precisar de uma mobilização grande, não só do futebol, como da cidade, como da gestão, como da torcida, como de todos, como da imprensa, para que a gente consiga o nosso objetivo final. E naquela entrevista já ficou muito, um pouco claro em relação ao trabalho, a dinâmica de trabalho, né? O que nós estamos fazendo pela segunda vez é justamente, talvez, oficializando o que já vinha acontecendo em relação ao trabalho do futebol e o trabalho da gestão, caminhando lado a lado por pessoas diferentes. Perfeito. Guilherme, boa tarde. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade que você explanasse para a gente a evolução do projeto como um todo em termos de plataforma da esquadra, né? A gente ouviu aí muito noticiário, várias entrevistas, né, que você concedeu para veículos nacionais falando do plano de expansão, mas tudo baseado, né, tendo Londrina como o foco principal. Essa evolução está acontecendo a contento dentro do seu planejamento, até mesmo investimento em clube internacional? Você conseguiu dar esses passos? Está tudo indo da forma que você imaginava para o projeto como um todo? Excelente, obrigado pela oportunidade desse tema. Eu gosto demais de trazer novidade para o torcedor alviceleste aqui sobre onde é que o Londrina está, né? O Londrina não é mais, na nossa visão, um clube da cidade de Londrina. Londrina é um clube que hoje centraliza um projeto de MCO, de um multiclubes. Eu digo sempre que é um multiclubes, digamos assim, modesto, né? Multiclubes que nasce com a noção imediata do seu tamanho, a noção exata do seu tamanho, saber os seus limites, mas nós estamos constituindo Londrina como a centralidade de uma plataforma multiclubes. A gente fez um projeto bem audacioso até 2030, um projeto muito rigoroso, mas como todo projeto rigoroso, ele é bom se ele couber adaptações ao longo de todo o projeto. O que eu posso dizer é que a gente está hoje no ano 1, eu considero 2024 o ano 0, eu tenho dito isso. Vocês lembram como foi aquele começo? A gente chegou aqui em Londrina em janeiro, praticamente não tinha jogador profissional no clube. Não era só um clube sem centro de treinamento. Era um clube sem centro de treinamento, sem jogador profissional, com a dívida enorme, com parcelas em aberto com um monte de credor, com parcelas em aberto com o Estado brasileiro em relação aos seus tributos. Era um clube que não tinha um estádio que a torcida se identificasse completamente. Aqui não é um demérito ao Café, eu tenho o maior respeito e carinho pelo Café, a torcida tem, mas a gente precisava de um estádio que aproximasse mais o torcedor do projeto, e eu acho que a gente evoluiu muito nesse ano 0, e aí entra o ano 1, é o ano que é inteiro da esquadra na gestão do Londrina, e que a gente fala o seguinte: temos um clube irmão do Londrina, que é o Linense, temos 3 clubes filhos, vamos chamar assim, né? São filhos da gente, são o Ipiranga, o VF4 e o Conquista, são clubes de base, e o Linense é um clube irmão, é um clube que é profissional também, e a gente quer se desenvolver junto. Nesse meio do caminho, vocês ouviram várias notícias sobre a hipótese de um clube em Portugal, e eu tenho procurado, eu devo ter estado em Portugal 6 ou 7 vezes nos últimos 12 meses, isso inclusive justifica um pouco a minha frequência aqui, um pouco menos recorrente, né? Mas de qualquer jeito eu tenho tentado vir sempre que eu posso, mas eu tenho vindo tanto a Londrina quanto a Portugal, para você ter uma ideia, e a gente não tem ainda o clube em Portugal, mas é porque o mercado ele é um mercado complicado. O mercado de Portugal é um mercado hoje super caro e inflacionado. O mercado português praticamente dobrou de preço nos últimos 2 anos em relação ao clube. A gente ainda não conseguiu fechar o clube, não temos pressa para fazer. A gente quer fazer o que for certo fazer, na hora certa de fazer, mas temos pesquisado muito. O que eu posso dizer é que hoje o Londrina já respira internamente aqui entre a gente os ares de multiclubes. Dado quando está trazendo um jogador para cá, ele pensa qual é o desenvolvimento desse jogador e quando é que ele vai algum dia jogar na Europa e vai render frutos para o Londrina, né? Ou jogador que hoje não viria para o Londrina numa Série C se ele fosse só um clube,
mas quando vê a perspectiva de uma plataforma, ele fala, não, ali eu vou, porque daqui eu posso ir para outro clube. E um exemplo disso é a gente conseguiu agora, o que é muito raro na Série C, que é vender jogador para uma liga importante da Europa, que foi a Liga Portuguesa, né? E Pablo foi nesse caminho. Então, eu diria que o projeto ainda está muito no começo, mas se eu fosse dizer de 0 a 10 o que ele está acontecendo em relação ao que a gente planejou, eu diria que estamos no 10. A gente está muito aderente, muito próximo, muito relacionado com o que a gente planejou no começo. Eu estou bem animado assim, com o que vai ser o nosso clube aqui. Guilherme, dentro de campo, o projeto está indo muito bem. Fora de campo, a gente sabe que o futebol não toca sem dinheiro, a conta não fecha, né? Como é que está a saúde financeira de 2025 e esse projeto de expansão, de CT? A esquadra viabiliza parceiro, está indo na raça com recurso próprio? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu não diria na raça, porque é um projeto planejado, né? E às vezes a expressão raça a gente precisa trazer para dentro de campo quando o planejamento está no limite ali, né? Então, hoje a esquadra é um projeto autossustentável. Se ele não é autossustentável, ele é sustentável a partir de investimento, ele não é autossustentável, ou seja, ele não gera receita suficiente. O Londrina é um clube extremamente deficitário. Então, para você ter uma ideia, hoje o orçamento do Londrina, a receita do Londrina é 4 vezes menor do que precisaria ser para manter os custos do clube hoje, 4 vezes menor. Então, hoje a gente tem, e eu sou muito grato aos patrocinadores, mas hoje patrocínio não sustenta, a cota da Série C, né, de televisionamento paga 2 folhas salariais da gente. A gente tem um crescimento enorme, eu só tenho a agradecer a torcida, que está acima de 5 mil pessoas de média de público por jogo, contra um histórico de 1.500 nos últimos 5 anos. Então é uma aposta, eu não tenho nada do que reclamar, só agradecer a torcida, mas ainda assim é um ingresso que pelo preço não é suficiente para pagar as contas, ainda é um preço acessível por escolha nossa, porque a gente entende que estamos na fase de aproximar da cidade, trazer o torcedor para dentro. O plano de sócio cresceu 5 vezes em relação ao que era, mas ainda assim é um plano de sócio barato, a gente dá uma camisa, praticamente a gente não ganha dinheiro com o plano de sócio, porque a gente dá uma camisa gratuita para quem completa as 12 parcelas, né? A gente entende que o projeto é deficitário, mas a gente não tem do que reclamar. Não tem do que reclamar. Está dentro do plano que a gente fez. Como é que a gente vai construir o CT? Capital próprio da esquadra. Investimento nosso. Não tem parceria. O CT é da SAF, foi comprado com dinheiro nosso. A obra vai ser com dinheiro nosso. E é isso. A gente acredita que é um projeto de médio e longo prazo. Tudo que eu fiz que me deu o retorno financeiro da minha vida, não tem milagre. Tem trabalho e tem investimento de médio e longo prazo. Portanto, a gente está aqui entendendo que tudo que a gente está fazendo aqui, a gente está plantando, e lá na frente a gente vai colher, com certeza. Boa tarde, mais muito boa tarde mesmo a todos da mesa. Uma pergunta para o Dado, uma para você, Guilherme, por gentileza. Dado, o ano passado, dentro do planejamento, o Londrina não efetivou contratações, porque ainda não estava classificado para a fase decisiva do campeonato. O discurso foi esse, a fala foi essa, dizendo que a gente não poderia contratar, gastar um dinheiro sem ter a segurança de estar participando de uma fase final do campeonato da Série C, e a vaga só veio na última rodada, na vitória contra o Náutico. Nós teremos o fechamento da janela aí no início do mês de setembro. Além dos atletas que já chegaram aí para reforçar a equipe, qual é o planejamento, o que pensa a diretoria, você que responde pelo futebol da esquadra, né, em relação a esses reforços eventuais que possam chegar para o Londrina para a sequência do campeonato? E para o Guilherme é o seguinte: eu sou sócio também da instituição Londrina, estava na assembleia em que você participou por vídeo na Europa, quando foi fechado o acordo para assumir o Londrina. E você falou da importância e a relevância da base, você citou novamente isso aqui. Falta de estrutura. O Londrina não vai ter ainda essa estrutura no ano de 2026, só 2 campos. Esses 2 campos são suficientes para que nós possamos ter uma base forte e o Londrina retorne a ocupar o espaço que sempre foi dele, um dos principais clubes de futebol do Paraná, na base, inclusive com mais de dezenas de jogadores convocados para as seleções brasileiras de base. Obrigado. Não é suficiente. Esses campos não são suficientes para fazer uma base forte no Londrina, por isso que a gente vai fazer 6. O ano que vem é uma base? A base vai ser melhor a cada ano. O que eu posso dizer é isso.
Esse é um compromisso que a gente assumiu isso em relação ao profissional e vai assumir em relação à base. Agora, dizer que ano que vem a base vai ser uma base estruturada e bem desenvolvida, não será. Ela vai crescer a cada ano com o crescimento de infraestrutura e de investimento também. O que eu posso dizer é o seguinte, sem um projeto consistente de base, a esquadra não fica de pé. Então, mais do que desejar fazer uma base boa, nós precisamos fazer uma base boa. Sem isso, inviabiliza nosso projeto. Mas, eu também sou franco em dizer que é um projeto de base que acontecia, lógico, fruto, e aqui não tem demérito, né? Eu fico dizendo assim, tinha um centro de treinamento a partir do outro parceiro que tinha lá vários campos, né, e desenvolvia. O Londrina em si não tinha. E na hora que eu pego o clube, não tem nem onde treinar. É impossível a gente fazer base sem treino, sem campo de treino. O que eu posso dizer é que a cada ano faremos melhor. Mas dizer que ano que vem vai ser a base que a gente sonha, não será ainda. Aos poucos a gente vai construir essa base. Bom, voltando para o assunto futebol profissional, esse ano nós convivemos com uma condição nova que é a janela, né? Ano passado a Série C não entrava dentro do perfil janela e obviamente você poderia arriscar um pouco mais de tempo em relação a contratações. Dessa vez nós temos aí alguns dias, uma semana e alguns dias aí para o encerramento da janela. O que nós estamos promovendo de trabalho interno dentro de um inconformismo de que nós podemos sempre melhorar, sempre evoluir. Então, o que hoje, o momento vivido pelo Londrina é de prospecção. Nós estamos muito atentos ao mercado, as oportunidades que aparecerão, inclusive com o encerramento de janela. Existem alguns jogadores dentro de um mercado acima que estão aguardando algo por cima que às vezes no final da janela não acontece. Então nós temos mapeado vários desses jogadores. No nosso entendimento é assim, nós queremos contratar, mas não sabemos se vamos contratar. Nós não iremos contratar por contratar. Ou a gente consegue trazer um reforço, um cara que agregue, que traga a evolução que nós esperamos, ou não traz. Então, não dá para precisar para vocês, nem para o nosso torcedor. O Londrina vai contratar jogador? Quantos? Não dá. Assim, nós temos jogadores pontuados, nós temos mapeado, e dentro da oportunidade de encerramento de janela, se houver a possibilidade da vinda desses jogadores, eles virão dentro dessa prerrogativa, né? Jogadores que possam contribuir com um grupo muito forte que nós temos. Eu acredito demais no nosso elenco, acredito demais no que nós fizemos desde o início do ano. O trabalho foi executado muito bem feito, com um grupo iniciando com muitos jovens, uma camada de jovens que deu a sustentação. No estadual nós poderíamos até chegar um pouco mais longe, lamentamos muito a eliminação, mas ficou o alento, ficou o trabalho, ficou a base. Na Série C fizemos reforço no início do campeonato. Estamos na segunda fase de contratações, que é a fase final. Então, a nossa expectativa é essa. Nós estamos muito abertos ao mercado, mas, lógico, nessa prerrogativa de reforço, de contratação que vem para contribuir tecnicamente. Mas eu vou complementar, verdade. A gente já contratou quantos na janela agora? 8. Então, na verdade, a sua pergunta, com todo respeito, já tem a resposta. Nós já atuamos na janela e já contratamos 8 na janela. Então, faltam poucos dias para o fechamento da janela e eu diria que a gente está buscando, de forma bem direta, que estamos buscando no máximo mais um reforço. Que completaríamos 9 reforços nesse período. Se não vier um, normal, é porque a gente não encontrou alguém que eleve o nível técnico em relação ao conjunto, né? A gente vem alguém que venha para reforçar, a gente acredita muito nos jogadores que estão aí agora e somado com esses 8 mais ainda, né? Se não trouxermos esse último é porque a gente entendeu que não estava à frente ou no nível do que a gente está buscando, do que a gente tem hoje. Se vierem 2 vai ser uma surpresa, né? Pode vir um, pode não vir nenhum, pode vir 2 sim, mas será uma surpresa. A gente já trouxe 8, eu acho que trazer reforço demais é como você tá com uma doença tal ali, tá precisando de um remédio, toma remédio em dose dobrada e termina fazendo mal. Já caminhando para a nossa fase final da coletiva, Guilherme, Dado, Armando, gostaria de fazer alguma consideração final para a gente poder encerrar? Eu queria só agradecer, né? Primeiro, pedir a vocês todos que recebam assim, de braços abertos, como vocês sempre recebem todos que chegam aqui, né? A gente tem um profissional de extrema qualidade chegando agora no clube.
pedir a vocês aí que o receba de braços abertos, contem com o Armando para construir o Londrina mais forte. Agradecer mais uma vez Dado aqui pelo trabalho que vem desenvolvendo, Lucas Magalhães também aqui, que tem feito um trabalho espetacular, e dizer que todos nós estamos focados no acesso, buscando Londrina cada vez mais forte, e pedir a vocês, e aí um pedido, que nos ajudem a mobilizar a torcida, não só para o jogo de domingo, mas para essa reta final. Se a gente tiver o VGD cheio aqui, nesse quadrangular final, eu tenho certeza que, de fato, o Londrina vai ser um clube diferente em relação aos nossos adversários. A gente subir ou não subir, pode estar diretamente ligado à torcida do Londrina se redescobrir assim como o 12º jogador. Né? A gente precisa da torcida como 12º jogador, e eu conto com a melhor comunicação que a gente tem, que são vocês como interlocutores. Tá bom? Existe a possibilidade de um jogo de final ou jogo de acesso ser um café para o público? Não. O jogo é no VGD, vamos até o final no VGD.